Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, meu primeiro vídeo de hoje, vou falar para vocês aqui um assunto que muitos aí que pode ajudar muitos aí para poder tipo assim, né? Uma dúvida que muitos podem ter e alguns não, tá? Mas então bora lá pro vídeo. Então assim, hoje eu vou falar para você em qual idade você pode definitivamente colocar um nome no seu lagarto, tá? Porque quando são filhotes, às vezes dá para diferenciar o macho e a fêmea e às vezes não, tá? Eu falei do negócio da cauda, só que às vezes tem uns que pode comer bastante, outros não, tá? Então assim, depende do lugar onde eles ficam. Então assim, tem uns que podem nascer maior, outros nascem menor. Então, enfim, é uma variação, tá? É uma variação se você pegar de um ambiente só, aí você não vai ter tanto problema com isso, tá? Mas se você achar em dois lugares diferentes, aí você tem que esperar um pouco para poder entender e por aí vai, né? Igual, sem mais delongas, né? Então eu já vou falar para vocês que o momento que você já vai colocar um nome no seu lagarto é a partir de 2 meses de idade. Ou seja, vou pegar aqui para vocês. Ou seja, no caso da nossa amiguinha aqui, ó. Claro que eu vou ter que transferir ela para o... Nessa idade aqui, ó. Tirar o... Vou ficar de longe para vocês verem, tá? Nessa idade aqui, de 2 a 3 meses, é que você já põe o nome nela, tá? O nome no seu lagarto calango, tá? Porque aí você já vai saber, a diferença aí, que é a diferença, você já vai saber a diferença já, tá? Porque a fêmea, a cauda dela é retinha até o final, aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. E as pernas dela é magrinha. Nessa idade aqui, o macho teria as pernas bem mais grossas, tá? Nessa idade. Nessa idade aqui, as pernas do macho seria... as pernas traseiras do macho, nessa idade aqui, seria mais grossa. Então, a partir de 2 meses... A partir de 2 meses, você já pode ter certeza de que você pode dar um nome definitivo para o seu lagarto, tá? Agora, se você pegar 2 recém-nascidos que já tem diferença praticamente nítida, por exemplo, no caso dele aqui, no caso desses dois ali, vou dar um zoom que é melhor. A fêmea que eu mostrei para vocês, né? E o macho. O macho ele tem as pernas mais gordinhas, como podem ver. E a fêmea, as pernas dela um pouco mais fininhas. Mas, de todo caso, para você ter certeza absoluta, você tem que esperar 1 mês e meio a 2 meses, tá? Porque aí, tirar o zoom para mostrar eles todos para vocês. Porque como podem ver, esses três aqui são do mesmo, esses dois menorzinhos são do mesmo tamanho. E essa outra aqui, ó, ela veio de um lugar diferente. Mas aqui ela tem 1 mês, tá? 1 mês. Essa aqui ela tem 1 mês e meio. Por isso que eu falo para vocês, tá? Quando vem de um lugar diferente, às vezes acontece isso, tá? Dela ser menor, dela crescer mais,
dela demorar para crescer um pouco, né? E os outros em si, esses dois aqui nasceram com esse tamanho. Vocês podem ver aqui, ó. Esses dois nasceu assim, nasceu desse tamanho. Enquanto essa aqui, ó, ela nasceu menorzinha. Aí vocês verem, pessoal. Essa aqui ela nasceu menorzinha. Então assim, nessa idade aqui, ó, ela já tem desse tamanhozinho aqui, ela já tem um mês. Essa aqui, ó, um mês e meio. Então por isso, a partir de se você pega calango do mesmo lugar, você não vai ter problema com essa variação de tamanho, tá? Você não vai ter problema com essa variação de tamanho. Mas agora, se você pegar no lugar diferente, aí acontece, tá? Que esses dois aqui, ó, são recém-nascidos, nasceram no dia do meu aniversário. Essa aqui, por exemplo, ó, tem um mês, 2 meses e pouco. Então, assim, é uma coisa aí, né, que leva em conta. Então, a partir de 2 meses, 2 a 3 meses, é que você vai saber definitivamente qual é o macho e qual é a fêmea, tá? Embora eu ensinei como você pode diferenciar a partir de recém-nascido, eu ensinei como diferenciar a partir de recém-nascido, mas se você pegar no lugar diferente, essa técnica que eu estou ensinando agora, ela vale muito, tá? Se você pegar de lugar diferente. Porque tem alguns lugares que pode ter bastante umidade e outros não, tá? Porque os ovos, eles necessitam de uma certa umidade. E essa aqui, por exemplo, ó, ela nasceu fora do padrão aí da época das chuvas, tá? Então por isso ela nasceu menorzinha. Porque quando esfria, o frio ele traz um pouco de umidade. Aí por isso esses dois aqui nasceram maiores. Enquanto esse aqui nasceu menorzinho. Beleza, galera? Então assim, ele veio de um lugar diferente. Esse que tá comendo formiguinha agora, ele veio de um lugar diferente. E é bem pequenininho, lá pra vocês verem. Comparando ele com esses dois aqui, ó, totalmente diferente. E ele tem um mês e meio, mais ou menos. Ele tem um mês e meio. Enquanto essa fêmea aqui, ó, ela deve ter uns 3 meses. Por isso que eu falo que eu vou ter que corrigir esse esquema, tá? Porque o macho, ele tem que ser o único que é dominante, tá? E maior, né? Assim, depois de um tempo fica maior, né? Pera aí, deixa eu fazer um negócio antes que ela prejudique a situação. Porque como vocês puderam ver, né? Quase que ali esfreguei em cima dos outros. Então assim, pode acontecer, tá, gente? De um calanguinho nascer minúsculo. Por essa razão que muita gente chama ele de lagartixa. Porque nasce minúsculo. Tá? Mas no geral, o normal mesmo é o calango nascer desse tamanho aqui, ó. No caso dela, é porque estava em situações complicadas, tá? A situação era muito, muito complicada aí para ela. Tão complicada que, no geral, ela teve que perder a ponta da cauda para salvar sua vida. Ela teve que perder a ponta da cauda para salvar sua vida. Vocês estão vendo ali, ó? Tá nascendo de novo. Mas ela teve que perder a ponta da cauda para salvar sua vida. De tão difícil que era o lugar que ela nasceu. Então, assim, pensa, galera. Um filhotinho minúsculo desse tamanhozinho já tava sendo caçado. Já tava sendo caçado já.
e teve que soltar a cauda para teve que soltar a ponta da cauda para salvar sua vida. Então assim, depende muito, tá? Depende muito do quando você pega em lugar diferente, você tem a obrigação de esperar 3 meses pelo menos antes de colocar o nome no seu lagarto, tá? Porque você não tem certeza de nada ainda. Embora eu ensinei os métodos corretos de você fazer isso, mas é, é bom a gente estar prevenido com qualquer coisa, tá? A gente tá atento a qualquer detalhe para não cometer erro. Por exemplo, colocar 2 machos no mesmo terrário. Isso é uma coisa que você não pode fazer, tá? É uma coisa aí que não pode fazer de jeito nenhum. Então assim, como eu falei, aproveitar que os dois estão na posição certa, vocês podem ver aí, ó, o macho ele tem a protuberância inicial visível, tá? Ver se eu chego ali. Ele tem a protuberância inicial visível. Por mais que a cauda dele esteja engrossando agora, ele tem a protuberância inicial visível. E a fêmea, a cauda dela não tem a protuberância inicial visível, mas ela tá aqui, ó, esses 4 pontos. Enquanto do macho tem 6 pontinhos. Enquanto do macho, eu tô tampando a cauda aqui para vocês poderem ver, tá? Do macho tem 6 pontinhos, da fêmea tem apenas 4. E a cauda da fêmea, para ser reta do início ao fim, ela é mais grossa do que a cauda do macho. Esses dois aqui são recém-nascidos, tá? Por isso você tem que ficar de olho quando você pega em lugar diferente. Aí antes de colocar o nome, você tem que fazer definitivamente, tá? Esses dois aqui eu até poderia colocar o nome, mas como os dois, eu falei que os dois são irmãos, filhos da mesma mãe, né? Então é preferível esperar um pouco. Por quê? Porque filhos do mesmo pai, todos são, mas eles não podem ser filhos da mesma mãe. Porque senão vão ser irmãos de sangue. E vai nascer. E se eu for fazer. Quando eles forem adultos, eles vão produzir os ovos que vão vir aqui dentro. Tá? Então, se os dois forem irmãos, praticamente filhos da mesma mãe filhos da mesma mãe, aí vai dar problema. Por quê? Vai nascer filhotes com deficiência, tá? Aproveitando aqui, né? E aproveitando também, falar aí, não deixe de pôr água pro seu lagarto, tá? Por mais que ele beba pouco. O tempo esquenta, ele começa a beber água com mais frequência. Mas mesmo no frio, você deve colocar água pro seu lagarto, tá? Pro calango, pro seu lagarto calango. Você deve colocar água. E é a primeira vez que eu tô filmando para vocês, tá? A bondade dele, por ele ter deixado eu filmar, né? Bondade dele. Então, assim, mais uma vez aí, né, pessoal? Então, assim, pode acontecer, como eu falei, pode acontecer deles quererem mergulhar ou não. Mas eles só vão mergulhar na água se ela estiver morna, tá? Se ela estiver fria, vai acontecer o que vocês viram aqui. Ele só vai chegar na borda e beber água, tá? Mas se a água tiver morna, ele vai mergulhar com certeza, tá? Ele vai mergulhar com certeza. Vocês estão vendo aí, ó. A fêmea que eu falei que tem uns 2 meses e meio, uns 2 meses e meio a 3 meses.
Ela tá sentindo o cheiro de tudo, tá? Pra ver como é que funciona o negócio e por aí vai. Tem uns que bebem na hora e outros que não, tá? Tem uns que só preferem passar por ali e às vezes não, não bebe na mesma hora. Desculpa aí, tá, pessoal? Que o frio não ajuda nada. Vocês podem ver aí, ó, que vai pulando quase que direto, né? De um galho pro outro sem encostar no chão. Por isso que os galhos é extremamente importante, tá? Porque às vezes eles não querem encostar no chão, tá? Às vezes. Eu não sei se a câmera pegou, mas às vezes eu mexo com eles para que eles possam ir no lugar certo, tá? Porque tem a parte da pedra que é um pouco mais fria e a outra que é mais quente, né? Ou seja, a parte que é um pouquinho mais fria é a de trás e a parte que é um pouco mais quente é essa aqui, tá? Que aí eles pegam energia e ativa o metabolismo, né? Vocês podem ver aí que ela bate a língua várias vezes no chão para sentir o cheiro das presas e por aí vai, tá? Ou seja, as formigas, tá? E vocês podem ver aqui também, ó, fica tudo aconchegado num canto aí. Então assim, galera, como eu falei inicialmente, a partir a partir de 2 meses e meio a 3 meses é que você vai poder colocar o nome neles, tá? Agora, se for do mesmo lugar, você pode colocar o nome neles a partir do momento que eles nascem, que eles chegam na sua casa, enfim. Agora, você achando o ovinho, aí você coloca na incubadeira, aí pode acontecer deles nascerem até maiores, tá? Porque aqui, no geral, é a umidade circulando aqui, né? E os ovinhos fora do contato com a água, tá? Fora do contato aí com a água. Que a água vai ficar aqui embaixo, né? E os ovos vão ficar em cima. Claro que muita gente deve ter perguntado: ah, mas por que que não inverte a situação? Põe assim, para você poder ver os ovos. Eu não coloco por quê? Porque essa parte aqui de cima, ela é mais coisa, tá? Então assim, essa aqui é a parte de cima. Essa aqui é a parte de cima. E essa outra é a parte de baixo, que tem os pezinhos. Porque aí, colocando essa parte aqui, você colocar para baixo, evita da incubadeira vir a cair, tá? Então assim, jamais coloque ela dessa forma. Dessa forma aqui. Por quê? Vocês estão vendo aqui, ó. Tem essa partezinha aqui, ó, que tem o nome da plasútil, que é essa parte que é a única parte transparente. Aqui, por exemplo, é mais alto do que o resto, tá? Vamos ver se a câmera pega aí para vocês verem. É mais alto, tá? É como se fosse um ovo, tá?
Você pode ver aí, ó. Então assim, fica bambo e pode cair, tá? Então, não façam isso. A menos, é claro, que você compre quatro, né? Quatro coisas disso aqui. Porque aí você vai deixar dois negócios desse sem utilidade, claro. E você pode usar as duas partes de baixo e colocar em duas vazias, porque aí vai ter a parte de baixo original e a parte de baixo de outra vazia em cima, tá? Só que no meu caso, eu prefiro deixar do jeito que tá, porque aí isso aqui simula uma escuridão para eles, tá? Porque quando os filhotes nascerem, eles não vão ter aquela luz direta do sol, tá? Porque quando eles nascem, muitas vezes não é tão importante, muitas vezes não é necessária a luz direta do sol. É preferível a luz chegar lá, só que embaçada, para evitar estresse, tá? Evitar estresse. E até porque quando os ovos eclodirem, você vai tirar eles dessa incubadeira aqui e deixar eles terminar de eclodir direto no terrário, tá? Porque senão ele vai no terrário ou em outra vasilha, tá? Em outra vasilha igual a essa, só que sem água, porque aí a clara do ovo vai cair aqui embaixo, né? E não vai entrar em contato com a água, que é o que aconteceria na que você está usando para incubar os ovos, tá? Que tem água embaixo. A outra, ela vai ter o mesmo processo, só que ela não vai ter água. Quando o ovo rachar, você vai colocar ele na outra e lá ele vai chocar e vai fazer tudo corretamente, né? Vai nascer lá. E aí a clara do ovo não vai entrar em contato com o filhote que nascer, né? Claro que com o tempo seca, mas evita da clara do ovo entrar em contato com a clara do ovo e um pouquinho da gema do ovo. Não entra em contato com a água, porque se entrar em contato com a água, o cheiro é horrível, tá? E nem todos nascem no mesmo dia, tá? Nem todos nascem no mesmo dia. Então fica essa dica aí para vocês. Porque qualquer um já sentiu o cheiro de ovo podre, tá? Então assim, a clara do ovo, se ela entrar em contato com a água, o cheiro é a mesma coisa, tá? A mocinha que ela quer se exibir, né? Pra variar. Igual no caso como eu falei, no caso dessa menorzinha aqui, até então eu deduzi que era uma fêmea porque eu vou dar o zoom aqui para mostrar para vocês. Pode ver que a perna dela é toda curtinha, tá? As quatro pernas dela é fininha. E ela é bem desenvolvida, tá? As quatro pernas dela é fininha. Vocês podem ver aqui, ó. E tipo assim, ela ficou do estilo daquelas fêmeas que já pega característica desde cedo, tá? Tem umas fêmeas que já pega característica desde cedo, tá? Que é a cauda retinha até o final, né? E por consequência, as quatro patas serem finas, tá? Serem praticamente fininhas, quase idênticas, tá? Claro que as patas de trás vão ser mais grossas do que as da frente. Mas tem uns que já pegam característica da fêmea desde cedo. Ou seja, quando apoia na pedra, e que comeu bastante, que apoia na pedra, não sei se essa pequenininha aqui vai mostrar pra gente. Aí, ó, pessoal, vocês podem ver aí, ó, ela tá, ela não tá no seu apoiamento máximo, mas dá pra ver aqui, ó,
que ela fica totalmente redondinha e as pernas é bem fininha, tá? A outra aqui quer se exibir só porque é maior e tudo mais. Então assim, são características que a fêmea juvenil faria, tá? Demonstraria a partir dessa idade, tá? No caso dessa aqui, né? Que não é juvenil, mas ela tem uma idade aí mais coisa, né? Tirar o zoom aqui porque minha mão tá parecendo um monstro. No caso dessa aqui, ó, que tá se achando que só porque é maior vai ficar com o direito do macho. Ao contrário, é mais fácil ela sossegar no canto dela. Então assim, eu dar o zoom nela ali pra vocês poderem ver o que eu tô falando. Claro que você consegue perceber quando o bicho vai e se apoia, tá? Se ela se apoiasse na minha mão, dava pra ver. Porque quando ele se apoia, ele achata um pouco a barriga. Aí dá pra vocês verem que a fêmea ela é bem gorda, tá? A fêmea ela é bem gorda. Quando ela apoia, no caso desse aqui, por exemplo, ó, ela tá praticamente apoiada. Aí vocês podem ver que ela é bem gordinha mesmo, parecendo uma bolinha. Então é isso aí, né, pessoal? Espero que ajude, né? Se pegar do mesmo lugar, você pode usar a técnica que eu já ensinei, tá? Que é diferenciar a partir da cauda aí, tá? A partir da cauda e a cabeça, é claro. Que eu já ensinei aí, né? Sobre esses dois aqui, ó. Que nasceram no mesmo lugar. Que possivelmente são irmãos, né? Filhos da mesma mãe, né? Do mesmo pai, isso é definitivo, tá? Porque o macho, ele é casado com um total de até 10 fêmeas. Um único macho, tá? Um único macho acasala com até 10 fêmeas. Por isso, todas as ninhadas são filhas do mesmo pai, mas não são filhos da mesma mãe. Por isso, tá, galera? Então, é isso aí, né? Essa técnica que eu ensinei hoje só vai utilizar quando não tiver, quando você pegar em locais diferentes, tá? Igual, por exemplo, você pegou na rua de uma casa. Aí depois você pegou outro filhotinho em um outro lote, num lote vago. Você pegou um filhotinho no lote vago e o outro na beirada de uma casa. Nesses casos e alguns outros, mas no geral é isso, tá? De locais diferentes, tá? Então é isso aí, né? Espero que curtam, compartilhe, comente, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber vídeos novos toda vez que eu estiver postando. E siga a gente nas redes sociais, minha página do Facebook e o meu Instagram lá. Beleza, galera? Então é isso aí, né? Valeu! Fui!